Olá, galera. Na última semana, ou melhor, nas duas últimas semanas, a gente trabalhou o assunto sistema cardiovascular. É um sistema longo assim, né, de conteúdo. A gente falou não apenas da parte de circulação de sangue, mas também de um sistema chamado linfático. E aí, integrado a isso, a gente tem o sistema imunitário, né? As células de defesa e as estruturas que atuam para defender o organismo. E a gente fala tudo junto, né? Como sistema cardiovascular. Ok. Próximo sistema agora é um sistema chamado de endócrino, ou também chamado sistema hormonal, tá? Que aí o sistema hormonal, né, o próprio nome, né, dá a entender, ele está relacionado à produção de hormônios. E assim como essa matéria e a próxima que a gente vai ver, que é sistema nervoso, esses dois sistemas, o endócrino e o nervoso, eles são classificados como o chamado sistema integrador. Né? Então, tanto a parte de hormônios quanto a parte de sinais elétricos do sistema nervoso, eles têm por função meio que regular a função de outras partes do organismo. Então, tipo assim, o sistema endócrino produz hormônios e cada hormônio ele tá associado à função de uma parte do corpo, de uma estrutura. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho, tá? Então os hormônios, eles acabam que atuam como mensageiros químicos. Eles levam o sinal até as células alvo. Não é qualquer célula que recebe o sinal de qualquer hormônio. Tem células específicas que recebem o comando de hormônios específicos, né? Então é como se fosse aqui nessa imagem, simulando que esse desenho aqui é a célula. A célula tem receptores que se encaixam a hormônios específicos. Então vai ter hormônio que não consegue encaixar no receptor dessa célula, né? Então alguns encaixam, outros não. Então isso é dessa forma para qualquer hormônio no corpo. Então tem células que têm certos receptores para determinados hormônios porque elas desempenham funções específicas, como a gente vai descrever ao longo dessa aula aqui, tá? E aí, esses hormônios eles são produzidos em locais específicos que a gente considera como glândulas endócrinas, as glândulas hormonais, né? A gente tem aqui na base do encéfalo, depois eu vou mostrar melhor, um conjunto chamado hipotálamo e hipófise, né, que produzem aqui alguns hormônios. Aqui na região do pescoço a gente tem a glândula tireoida e em cima da glândula tireoida tem quatro glândulas chamadas de paratireoides. Em cima dos rins temos glândulas chamadas de suprarrenais ou adrenais. Temos o pâncreas, que produz também alguns hormônios, e temos aqui as gônadas, né? No caso das mulheres, os ovários, e dos homens, os testículos. Então, essas glândulas aqui produzem também hormônios específicos, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, uma primeira região importante aqui, porque ela produz vários hormônios, é a hipófise, ou também chamada de pituitária. Ela fica localizada na base do encéfalo. Encéfalo é tudo aquilo que a gente tem dentro do crânio, de parte nervosa, né? Não é só o cérebro. O cérebro, sim, é a maior parte, mas associado ao cérebro, a esse órgão, tem vários outros, né? Várias outras estruturas, né? Com funções específicas. E aí a hipófise é dividida em duas partes, cada uma dessas partes produz hormônios específicos. Para facilitar, eu vou juntar tudo no mesmo balaio aqui para ficar mais tranquilo, tá? Então aqui tem todo o encéfalo e aí na base do encéfalo tem essa glândulazinha chamada de hipófise. E aí um dos hormônios produzidos por essa glândula é o hormônio chamado de ocitocina. E aí tem duas escritas aqui possíveis para esse hormônio, tá? Então você pode encontrar em um livro de um jeito, em outro de outro, mas é tudo a mesma coisa, tá? E aí de forma resumida, a gente tem algumas funções aqui. A primeira é promover
a aceleração das contrações uterinas. Então, a mulher que entra em trabalho de parto tem uma intensificada na produção desses hormônios e eles estão diretamente associados a, assim, esse hormônio é produzido lá na base do encéfalo, né, na hipófise, mas a atuação desse hormônio é lá na parede do útero. Então ele vai acelerar, intensificar, fortalecer essas contrações à medida que está chegando a hora certinha do neném nascer. Então essa é uma função. E temos a segunda aqui, que é a indução da liberação do leite. Então tem um hormônio, a gente vai ver daqui a pouco, que ele está responsável por estimular a produção do leite. E esse daqui é diferente, ele induz a liberação do leite, né? Obviamente tem todo um estímulo ali da sucção da criança, mas além disso tem esse hormônio que é como se ele desse uma ejetada no leite, né? Facilitando ali para a criança. Então, nós temos essas duas funções. Um outro hormônio produzido aqui pela hipófise é um hormônio que a gente já citou, né, na aula de sistema excretor. O nome desse hormônio é vasopressina ou hormônio antidiurético. Aí tem a sigla para ele aqui, tá? E aí esse hormônio ele vai promover a contração. Então ele reduz o diâmetro ali das arteríolas. Arteríola é uma artéria pequenininha, mais fina, tá? E com isso, com essa contração, vai elevar a pressão arterial. Então há um aumento de pressão arterial por conta da ação desse hormônio. Além disso, esse hormônio, né, o próprio nome fala antidiurético. Diurético tem a ver com urinar. Então ele é um oposto disso, né? Ele dificulta o ato de assim, ele dificulta a formação da urina. De forma geral é mais ou menos assim. E por que ele faz isso? Porque esse hormônio, quando ele atua, né, sobre as células ali dos rins, ele vai aumentar a reabsorção de água. Lembrando que o sangue ele passa pelos rins e há uma filtração. Então parte do volume sanguíneo se transforma em filtrado, que posteriormente vai virar urina. Só que a maior parte desse filtrado é reabsorvido no próprio rim, ou nos próprios rins, né, nos dois ali. E aí a gente tem uma redução desse filtrado aí, e aí o hormônio atua justamente fazendo isso, evitando que a gente perca muita água, né, pela urina. Ele reabsorve parte dessa água aí, um grande percentual, tá? Então aqui na GIF ele mostra mais ou menos isso. Aqui seria um canal lá, o filtrado está sendo formado, o sangue foi filtrado, está caindo o filtrado aqui que vai virar urina. Aí você tem o hormônio, né, que foi produzido lá na cabeça, aí ele vai para o sangue. Todo hormônio é assim, ele sai da glândula e vai para o sangue. E aí o sangue vai levar esse hormônio até o órgão de atuação, que no caso aqui são os rins. E aí esse hormônio atua sobre os rins e faz com que a água que está aqui nesse filtrado volte para a corrente sanguínea. E aí esse volume de urina ele é reduzido. Então a função do hormônio é essa daí. É diminuir ali o volume de água na urina. E aí associado a isso, a gente tem um tipo de diabetes, que é a insípidos, que é justamente uma deficiência, né, na atuação desse hormônio. Então a pessoa que produz pouco ADH, ela acaba que reabsorve bem menos água no filtrado. E acontece que ela vai formar um volume de urina muito grande. Isso é um quadro de diabetes. A gente vai falar de outros tipos de diabetes aqui, agora esse é insípidos. Uma pessoa que vai urinar muito, assim, constantemente já está urinando, e aí o corpo ele sente necessidade de água, vai ter muita sede, né? E aí o tratamento aqui é um tratamento hormonal para suprir essa deficiência que a pessoa tem, né? Que leva a risco seríssimo de desidratação e possível morte. Uma outra questão que a gente já discutiu é que o álcool ele atua inibindo a produção do EDH. Então a pessoa que bebe, né, e é independente de que bebida for, mas o álcool desse líquido aí, desse material, ele bloqueia, inibe a produção de ADH e automaticamente a pessoa acaba urinando excessivamente. Então, vocês que convivem, né, com pessoas que bebem com frequência,
né? Vocês já devem ter percebido isso. A pessoa tá lá na cerveja e vai no banheiro o tempo todo, o tempo, né? Inteiro que ela tá bebendo ali, ela tem necessidade de um banheiro, justamente porque ela libera muito líquido, né? Devido à baixa reabsorção de água lá dentro dos rins, tá? Então, é essa função aí. Um outro hormônio produzido aí na hipófise é o TSH, que é uma sigla para o tireotrófico, tá? Esse hormônio ele regula uma outra glândula. Então é muito comum isso. Então um hormônio ele é produzido em uma glândula para regular, né, a atividade de outra glândula, que no caso aqui é a tireoide, aquela que fica ali na região do pescoço, tá? Então a hipófise produz o TSH atua sobre a tireoide, estimulando a ela a funcionar. No caso aqui produzindo, por exemplo, o hormônio tiroxina, né? Então a alta produção de TSH ou baixa vai influenciar no funcionamento da tireoide. O ACTH, né? Esse hormônio ele é produzido na hipófise e ele atua regulando as suprarrenais ou adrenais, que são glândulas que ficam aqui em cima dos rins. Então, da mesma forma que o anterior, ele é produzido em uma região, uma glândula, para atuar estimulando outra glândula a funcionar. O hormônio FSH e tem o LH, são dois hormônios diretamente associados aí ao funcionamento das gônadas. Lembrando, gônadas, no caso do homem, são os testículos, no caso das mulheres, são os ovários. Então, ele é produzido na base do cérebro, vai para o sangue, esse sangue vai em direção aos ovários ou aos testículos e atua na regulação, no funcionamento dessas partes aí do organismo de homens e mulheres. O GH, ou somatotrofina, esse hormônio é o hormônio de crescimento. Então, a gente produz um hormônio e esse hormônio atua sobre regiões específicas, no caso cartilagens, ossos, músculos, fazendo o desenvolvimento dessas partes para crescimento, tá? Então, a gente produz esse hormônio intensamente durante a infância, né, adolescência, e aí com o tempo a gente estabiliza o crescimento, justamente porque a gente para de produzir esse hormônio, né, em um determinado momento, assim. Então a gente tem cada pessoa vai crescer até uma certa idade, né, que fica aí, né, por volta, varia um pouco, mas por volta aí de 18, 20 anos, né, a gente tem uma estabilidade nesse crescimento. Aqui mostrando a produção lá na hipófise, e aí vai atuar sobre vários órgãos, como ossos e cartilagens, musculatura, promovendo esse desenvolvimento. E aí, ligado a esse hormônio, a gente tem muitas coisas para discutir aqui. Por exemplo, tem pessoas que elas, por algum motivo hormonal, um distúrbio, ela produz pouco desse hormônio. E aí, se uma mãe, se um pai, né, se um responsável percebe que a criança não está desenvolvendo o quanto deveria, ela pode buscar a orientação de um médico especialista em hormônios, né, que é o endocrinologista, e esse médico vai fazer exames para perceber se ela está produzindo ou não quantidade suficiente desse hormônio. Se o exame apontar que a pessoa está produzindo pouco desse hormônio, pode ser induzido, né? Então a pessoa pode receber doses hormonais de GH para estimular um crescimento que naturalmente ele não aconteceria, né? Mas isso só dá certo até uma certa idade. Então, se tem uma pessoa aí de 30, 40 anos, é pequenininha e quer crescer, não adianta, né? Porque não vai acontecer mudança nenhuma. Agora, durante a fase de desenvolvimento, né? Se a pessoa receber doses desse hormônio, ela pode sim crescer além do que ela cresceria naturalmente. Agora, a gente tem quadro de distúrbios mais sérios, assim, de pessoas que, por exemplo, produzem um volume enorme desse hormônio e aí vai se enquadrar num caso que a gente chama de gigantismo, a pessoa cresce excessivamente, e tem o oposto, que é o nanismo, que a pessoa fica bem pequenininha. Então a gente está vendo aí os extremos, né? E no caso do gigantismo, por exemplo, a pessoa desenvolve muitos ossos e cartilagens, mas a musculatura às vezes não acompanha esse desenvolvimento estrutural, né, dos ossos e cartilagem, e a pessoa tem que se apoiar, né, tem dificuldade de locomoção,
né, porque o corpo ele não consegue sustentar aquele peso todo, né, devido à altura muito grande. E no caso de nanismo, né, a gente tem pessoas aí que não crescem, né, dentro do padrão normal, né, e ficam bem pequenininhos, o desenvolvimento bem reduzido. Uma outra questão que a gente pode associar aqui é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, quem estudou comigo no primeiro ano, a gente já abordou isso. Tem um povo na África que eles são classificados como pigmeus, né? Então são pessoas bem pequenininhas, comparadas ao padrão que a gente está acostumado a ver. Tá? Esse povo ele vive em florestas em algumas regiões ali da África, né? E eles são de baixa estatura não porque eles têm problemas hormonais. Eles produzem o GH normalmente igual eu e você. Só que o problema é que os receptores na célula são reduzidos. Então, assim, o fato de ter poucos receptores faz com que eles cresçam, né, bem menos do que o padrão normal. Tá? Então eles ficam pequenininhos. São diferentes aqui do caso de nanismo clássico, né? Aqui é fácil de você identificar que ele é um anãozinho, né? Assim, existe uma desproporção de membros, braços, tronco, pernas, né? Aqui é diferente. Se a gente tampar esse camarada aqui, ó, e olhar só, né, pros nativos, você vai perceber que eles têm uma proporção de corpo semelhante à nossa. Eles só são de baixa estatura, né? Então é um caso um pouco diferente. Agora, o fato de ser pequeno para eles é até interessante, porque como eles vivem em floresta, a estatura reduzida é um ponto adaptativo interessante para eles em relação à locomoção. Então é muito mais fácil, mais ágil se locomover tendo uma estatura um pouco menor do que essa padrão que a gente percebe no mundo. O GH também é associado a anabolizantes, né? Tem vários anabolizantes aí usados e eles são com base nesse hormônio GH para estimular o desenvolvimento de massa, né? De massa muscular. Então ele é um tipo de anabolizante, uma bomba, né? Prolactina também é produzida aí pela hipófise. A prolactina ela vai atuar sobre os ovários e vai promover a produção, secreção é isso, é produzir e liberar no sangue. A secreção de progesterona, que é um outro hormônio, né, que vai atuar ali nas mulheres, tá? E aí ele vai estimular a produção de leite durante essa fase aí que a mulher está lactante. Então a ocitocina ela ajuda na liberação, na ejeção do leite e a prolactina na produção, né, ali nas glândulas mamárias, né, que a mulher tem. Então aí outro hormônio. Beleza. Uma segunda glândula é a tireoide ou tireoida, tanto faz a escrita. Ela se localiza ali no pescoço, como eu já falei, né? Aqui está a proeminência laríngea, essa cartilagem que a gente vê no nosso pescoço, né, o gogó. Um pouco mais embaixo já começa ali a traqueia, e aí você tem a tireoide por baixo, ela fica por baixo da pele ali, né, situada por cima da traqueia, como a gente está vendo aqui na imagem, tá? E aqui são hormônios que elas produzem, que elas não, né, que a tireoide produz. A triiodotironina, tiroxina e calcitonina, tá? Esses hormônios eles atuam em várias coisas ligadas ao metabolismo do corpo, como por exemplo, regular, né, e manter normal a pressão sanguínea, né, a atividade do batimento cardíaco, tônus muscular, capacidade de contração e relaxamento da musculatura, funções sexuais, são todas controladas, normalizadas por esses hormônios aqui descritos, tá? Uma outra função que a gente percebe nesses dois hormônios é o aumento da atividade metabólica das células. Então, o metabolismo ele tem uma interferência, né, na velocidade, na intensidade do funcionamento diante do volume desses hormônios no corpo. E aí, pensando aqui em distúrbios, né, a gente tem dois opostos. A gente tem uma elevada atividade da tireoide, né, que a gente classifica como hipertireoidismo, tá?
E aí, nesse caso, a gente tem sintomas como febre, né? Nós temos casos de sudorese intensa, né? Transpiração excessiva. A gente tem aqui perda de peso, a alta atividade das células acaba gastando muita energia e aí a pessoa emagrece. E aí tem um desconforto, assim, um estresse emocional, né? Uma irritabilidade, o comportamento muda. E pressão sanguínea elevada, aumenta a pressão, além de um caso mais específico que é a exoftalmia, que talvez vocês já viram isso em foto, né, pelo menos, né? Até esse quadro de magreza até potencializa esse sintoma, né? Que os olhos eles ficam esbugalhados, né? Eles realçam, eles ficam meio para fora, né? Da caixa craniana. Então aqui são possíveis sinais não, possíveis sintomas de uma alta atividade, uma elevada atividade da tireoide, hipertireoidismo. E temos o quadro oposto disso, que é o hipotireoidismo, uma baixa atividade da tireoide. E aí a gente vai ter sintomas opostos aqui, né? Por exemplo, diminuição da temperatura corporal e pressão, diferente do hipertireoidismo. A gente vai ter ressecamento de pele, é muito comum isso acontecer. A pele ficar com aspecto bem seco. Apatia, né? O comportamento ele fica desacelerado assim, né? A pessoa tende a engordar devido a essa desaceleração do metabolismo. Cretinismo aí já é um quadro mais crítico assim do hipertireoidismo, porque afeta o desenvolvimento geral no corpo aqui das pessoas, né? Várias funções são prejudicadas, o desenvolvimento em vários aspectos do corpo são afetados. E temos uma outra situação ligada aqui, que é o bócio. O bócio, talvez vocês nunca viram, e a gente falou disso ano passado também, quem trabalhou comigo no primeiro ano. Mas antigamente era um pouco mais comum. Mas a falta de iodo, elemento químico iodo na alimentação, ele afeta o funcionamento da tireoide. Porque os hormônios da tireoide, eles precisam de iodo na sua composição. Então a falta de iodo prejudica o funcionamento da tireoide e acarreta ela começa a inchar. Então acaba tendo uma hiperplasia da tireoide e é perceptível facilmente. Aqui já é um quadro bem avançado, né? A tireoide está bem expandida devido ao mau funcionamento da mesma, tá? Hoje é bem comum de se ver caso de bócio, até porque alguns anos atrás, por lei no Brasil, né, todo o sal de cozinha produzido aqui no Brasil, ele tem concentração de iodo. Então, se você olhar na embalagem, vai estar lá, sal iodado. Tem uma concentração de iodo no sal, justamente porque o sal é utilizado, né, em tudo tem sal praticamente, coisas industrializadas, quando você usa na sua casa, mesmo se você não usar na sua casa o sal, coisas que você compra já vem com sal. Esse mínimo de iodo que você ingere diariamente já acaba regulando, né, normalizando o funcionamento da tireoide. E assim, o iodo ele é muito facilmente encontrado em coisas do mar, né? Então sal é extraído do mar, mas animais marinhos como peixes de mar, de água salgada, crustáceos, camarão, lagosta, alga, né? Então organismos marinhos em geral, eles têm uma altíssima concentração de sal. Quando você come, você acaba se beneficiando com isso aí também. Beleza. Um outro hormônio aqui da tireoide é a calcitonina. A calcitonina ela vai diminuir o nível desse íon, que é o íon cálcio, no seu sangue. Tá? Então, se tiver muito cálcio no sangue, né, iônico, a calcitonina atua para remover esse cálcio do sangue. E aí, para onde que vai esse cálcio? Vai para os ossos. Os ossos eles são fontes riquíssimas aqui de cálcio, eles armazenam cálcio para gente, tá? Então, toda vez que a calcitonina vai atuar, né, ela vai aumentar a deposição, né, a absorção de cálcio pelos ossos,
vai diminuir a absorção de cálcio dos alimentos que você comeu, já que tem muito no seu sangue, para que você vai absorver mais? E também vai diminuir a absorção de cálcio nos rins. Então, se tiver cálcio no filtrado que os rins estão formando aqui, ele se mantém e vai para a urina. Então, você descarta cálcio na urina. Então, essa é a forma de regular que a calcitonina encontra, tá? Então, tá aí, ó, aumento de deposição de cálcio nos ossos, diminuição de cálcio, da absorção de cálcio no intestino e nos rins. Já as paratireoides, que ficam situadas em cima aqui, ó, elas estão associadas à tireoide, elas produzem o hormônio paratormônio. Esse paratormônio ele faz uma função oposta à calcitonina que eu acabei de falar. Então, se o seu corpo estiver precisando de cálcio no sangue, se você tiver necessidade de cálcio para distribuir para as células, né, o paratormônio é produzido e ele vai retirar cálcio dos ossos e aí vai para o sangue, né? Então o paratormônio estimula a saída de cálcio dos ossos, vai aumentar a capacidade de absorção de cálcio no seu intestino dos alimentos que você ingeriu e vai também diminuir a eliminação de cálcio através da urina. Então você reabsorve esse cálcio, ele volta para o sangue novamente para você reutilizar. Tá? Então você quer manter o máximo de cálcio possível no seu corpo. Beleza, então é uma função exatamente oposta à calcitonina. Já o pâncreas, que fica situado aí, né, próximo ali ao estômago, a gente já falou dele lá em sistema digestivo, ele é uma glândula, o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. Toda glândula mista é uma glândula que ela, tipo assim, ela tem duas funções. Então, por exemplo, o pâncreas, além de produzir hormônios, que a gente vai citar aqui, ele produz suco digestivo, enzimas que vão ajudar na digestão de alimento. Então, são funções diferentes. O hormônio é produzido em algumas células do pâncreas, vai para o sangue e o sangue distribui. O suco digestivo é produzido no pâncreas, cai lá no intestino delgado para digerir alimento. Então, são duas funções distintas sendo feitas pelo mesmo órgão. Isso é uma glândula mista. Um exemplo de hormônio produzido no pâncreas, talvez é o hormônio mais comum assim, das pessoas terem um certo conhecimento, é a insulina. Tá? Qual a função da insulina? Ela vai facilitar a absorção de glicose, que é açúcar, pelos músculos. É um músculo específico do corpo, que a gente chama de músculo esquelético, fígado e células do tecido adiposo. Para quê? Para diminuir a concentração no sangue. Então, quase tudo que a gente come depois do processo digestivo vira glicose. E essa glicose ela fica no sangue, ela é absorvida, né, no seu sistema digestivo, lá no intestino, e aí ela fica circulando no seu sangue. Só que a glicose ela não funciona no sangue, ela funciona dentro da célula. Então, ela tem que entrar na célula para ela ter a sua função aí executada, que é fornecer energia, tá? Só que a insulina não consegue. A glicose não consegue simplesmente entrar na célula. Ela tem que ter uma permissão. E quem dá a permissão da glicose entrar na célula é a insulina. Então, toda vez que você tem, simula que esses cristalzinhos aqui são as moléculas de glicose. Aí você comeu, né, fez uma refeição, tá cheio de glicose no sangue. Aí o seu pâncreas vai perceber, vai produzir insulina. A insulina vai para o sangue, a insulina encaixa num receptor de insulina. Então tem uma proteína aqui, que ela tem um encaixe certinho para a insulina. E quando encaixa, abre uma portinha de glicose, que é o canal de glicose. Aí a glicose entra na célula. Entrou? Beleza, essa portinha depois fecha. Temos pessoas com problemas de saúde, que no caso é mais fácil da gente exemplificar aqui, que é o diabetes, o caso mais comum de diabetes, que são as pessoas que não produzem insulina na quantidade suficiente. E aí, quanto menos insulina, menos células são estimuladas a abrir o canal para entrar glicose, ou seja, fica muito açúcar no sangue. E aí esse açúcar no sangue acarreta os sintomas que a gente conhece aí da diabetes humana.
tá? Então aqui, ó, os músculos e o fígado, eles vão converter a glicose em glicogênio. O glicogênio é uma molécula feita de várias glicoses, ela serve de reserva energética, né? Então toda vez que você tem muita glicose, a glicose ela vai para a célula e vai ser estimulada lá nos músculos e no fígado a virar glicogênio. E você guarda no músculo e guarda no fígado. Se em algum momento você estiver precisando de glicose, que vai gerar energia, né? Aí esses órgãos são estimulados a liberar essa glicose no sangue. Daqui a pouco eu falo disso, tá? Então, glicogênese é a formação de glicogênio. Glicose gruda uma na outra e vira glicogênio no fígado ou no músculo. O glucagon é outro hormônio que faz a função inversa da insulina. Se você estiver precisando de glicose no sangue, ele vai estimular o fígado e a musculatura, né, para quebrar o glicogênio, a gente chama de glicogenólise. E aqui nesse processo a gente vai ter a transformação de glicogênio em glicose. Essa glicose vai para o sangue e a gente reutiliza essa glicose para produzir energia. Beleza. Então aqui, ó, após uma refeição, o nível de glicose no sangue aumenta, você fica com muito açúcar no sangue devido à absorção, né, no seu intestino. Então você comeu demais macarrão. Macarrão, quando você digere macarrão, ele vira todo glicose, tá? Então esse aumento de glicose vai estimular o seu corpo a produzir insulina para absorver essa glicose e formar glicogênio. Quando você está com fome, né? Se está sem comer há muito tempo, né? Se você não comer alguma coisa logo, você usa as reservas que você produziu. Então é um processo inverso. Aí você quebra o glicogênio para virar glicose e essa glicose é utilizada para fornecer energia para você, tá? Então os hormônios atuam de forma inversa. Insulina forma o glicogênio e o glucagon quebra o glicogênio em glicose. Beleza. Então, como eu falei, associado aqui à insulina, a gente tem problemas, né? Distúrbios funcionais aqui no corpo, conhecidos como diabetes, né? A gente já falou de uma, que é a insípidos, né? Que gera muito volume de urina. É um quadro, não tem nada a ver com essa daqui agora, que é a diabetes mellitus. Nesse caso, a pessoa vai ter altíssimas taxas de glicose no sangue, justamente porque ela não absorve, né, a glicose pelas células, tá? E aí, às vezes, a pessoa tem tanto açúcar no sangue que sai tanta glicose na urina, já que tem muito açúcar no sangue, quando esse sangue é filtrado nos rins, sai na urina e a urina fica doce. É até comum, às vezes, a pessoa urinar e aí não dar descarga e esse volume de açúcar atrair formiga no vaso, né? Então é um quadro bem sério aqui. E aí o diabético ele vai degradar mais gorduras e proteínas, tá? Já que ele não formou ali glicogênio, e aí essa glicose não entra na célula, né? Porque não consegue fazer isso. O corpo tem que usar outras formas de energia, ou seja, queimando gordura do corpo e músculos. Proteína que forma os nossos músculos. Então tudo isso é quebrado para obter energia, né? E isso causa uma magreza, porque você perde a massa muscular, perde massa de tecido adiposo para formar energia para o corpo se manter vivo, funcionando, né? Só que esse diabetes mellitus ele é dividido em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando a pessoa não produz insulina suficiente. E aí, nesses casos, precisa injetar insulina. Talvez na família de vocês tenha alguém, ou vocês conheçam alguém com esse distúrbio. Ela tem que injetar insulina artificial todos os dias, de 2 a 3 vezes por dia. Geralmente é na barriga, porque na barriga a circulação ela é otimizada, né? Você espalha a insulina mais rapidamente para todo o corpo, tá? Então essa é uma situação. No diabetes mellitus tipo 2 é genético, você nasce com esse problema e não é falta de insulina. A pessoa que produz insulina normalmente, o problema dela são os receptores. Igual o caso lá dos pigmeus que eu falei, eles produzem hormônio de crescimento,
mas as células não têm os receptores, por isso que não cresce. Aqui é a mesma coisa. A pessoa produz insulina, só que as células não têm os receptores, e aí se não tem o receptor, não tem na quantidade necessária, não estimula a célula a absorver todo esse açúcar, toda essa glicose do sangue, e aí o quadro de diabetes ele se mantém ali, né? E aí o tratamento aqui é mais complexo porque não basta você injetar insulina, né? Isso não resolve porque ela produz insulina normalmente, como a gente já falou. Então tem outros mecanismos aqui de correção do funcionamento do corpo. Suprarrenais ou adrenais, né? São aquelas localizadas em cima dos rins, parece um chapéuzinho aqui em cima do rim, tá? Um hormônio produzido por essa glândula é aí a adrenalina, ou também chamado de epinefrina, tá? Ela é produzida em situações onde você, por exemplo, está a gente chama de situação de estresse, né? Um susto, uma emoção forte, situação de risco para você, de perigo, você libera no sangue grandes volumes de adrenalina para o seu corpo reagir a essas situações, né, inusitadas, tá? Então, situação assim de tensão, de medo, que você tem que concentrar, você tem alta produção de adrenalina no seu corpo, né? Você vai na montanha russa, né? Tá praticante um esporte, né? Por exemplo, aí luta, né? Depende de reações, reflexos rápidos. Você está com a adrenalina sendo emitida ali em grande intensidade no corpo o tempo todo durante esse período, né, de atividade, né? Situação de susto assim, né? Você produz também grande quantidade de adrenalina, ok? Tá? O que faz essa adrenalina? Ela vai induzir a contração de vasos sanguíneos na pele e aí causa um outro tipo de sinal aqui, que é a palidez. Então, quando você toma um susto, por exemplo, a pessoa fica pálida, é comum isso acontecer. É porque você tem uma contração dos vasos sanguíneos superficiais da pele, e aí isso dá uma palidez. Além disso, o que acontece? Em situações como essas que a gente colocou, de susto, né, de concentração, você precisa de muito sangue na musculatura para dar capacidade do seu corpo de reagir. Então, o sangue que fica circulando superficialmente na sua pele, ele é deslocado para a musculatura e órgãos internos para te dar uma capacidade maior de resposta, né? De energia e resposta de musculatura e outras partes internas. Então, acaba que você fica pálido, né? Assim, de imediato, por conta da ação da adrenalina. E isso é bem rápido, né? É bem rapidinho de acontecer, tá? E aí, associado durante a ação da adrenalina, você vai ter batimentos cardíacos mais intensos, né? Ataque cardíaco, aumento da pressão sanguínea, maior sensibilidade do sistema nervoso, tudo para te dar respostas mais rápidas, né? Você fugir, correr, né? Se alguém for te bater, você se esquivar. Então, tudo isso depende da adrenalina, né, no seu corpo, ok? Então, aí, ó, a gente já falou. Questão de susto, tudo, né? Você toma um susto, você tem uma resposta rápida de fuga, né? Tudo depende da ação desse hormônio aí. Beleza. Noradrenalina ou norepinefrina são outros hormônios, são nomes para o mesmo hormônio, e a função aqui é normalizar a pressão do sangue, né? Ele tem uma função bem específica e é associado também ao hormônio do amor, né? O cortisol é um hormônio associado ao estresse, né? Então, situações de estresse, de nervosismo, você tem altas taxas de cortisol liberadas aí no corpo, né? Tensão, você fica com cortisol bem elevado, circulante no seu corpo. E aí ele vai transformar gordura e proteína em glicose, né? Então, situações de estresse, de tensão, você demanda um gasto energético e você acaba queimando gordura e proteína para transformar em glicose, tá? E o cortisol também está associado à redução de inflamações, então ele tem funções amplas aqui, né? Bem diversas. A aldosterona, a gente já falou desse hormônio também,
ele atua nos rins. E o que ele faz? Ele vai diminuir, ó, ele é liberado quando diminui a quantidade de sódio no sangue. E aí vai estimular a reabsorção desse íon. Então, se você estiver liberando, tiver com pouco sódio no sangue, à medida que o seu sangue é filtrado nos rins, o seu corpo ele reabsorve para não deixar esse íon ir embora por meio da urina, né? Você não descartar. Então, você reabsorve quando você precisa de manter esse íon, né, o sódio, no seu corpo, na sua circulação. E aqui, por fim, nós temos as gônadas, no caso, testículos homem, ovários mulheres, né? E eles produzem os hormônios sexuais, que vão atuar no crescimento e desenvolvimento do corpo, né? Especificamente em cada caso aí, né? E participam também do ciclo reprodutivo, comportamento sexual, entre outros. Eu vou só dar uma pincelada, a gente vai ser mais específico lá no terceiro trimestre, quando a gente for falar de reprodução, tá? Então aqui as gônadas, ovários, numa cirurgia, testículo, né? Tem partes específicas que eu não vou detalhar agora, porque faz parte do outro conteúdo, mas essas glândulas produzem hormônios. Por exemplo, o estrógeno, que ele é responsável pelo aparecimento de características secundárias femininas, né? O que é isso? Exemplo, desenvolvimento das mamas é uma característica secundária, alargamento do quadril, acúmulo de gordura em determinadas partes, e aí dá esse contorno das mulheres, né? Indução do amadurecimento dos órgãos genitais, promove o impulso sexual, ele está associado a tudo isso aí, a libido, tudo isso. E aí nós temos aqui a progesterona, que é um hormônio que está aí ligado a ciclo menstrual, entre outras coisas, que a gente vai descrever depois, né? Aí nós temos aí a explicação da menstruação, eu deixo para um outro momento, né? A descamação do endométrio, tudo tem influência desse hormônio, mas aí eu falo depois. E temos um outro hormônio aqui, que é a gonadotrofina coriônica. Esse hormônio é produzido pela parede do útero, tá? Então, quando você tem aí o embriãozinho lá grudado na parede do útero, ele vai estimular a produção desse hormônio. E ele vai se manter assim, circulante no sangue das mulheres até mais ou menos o quarto mês, né, de gestação, impedindo a menstruação. Aí depois, esse bloqueio de menstruação se deve a outras coisas. Mas nesse início de gravidez, a gonadotrofina ela é produzida pela parede do útero para não deixar esse endométrio descamar e o embrião descer, né? Não ter um aborto espontâneo aí, né? Um aborto natural. Porque o embrião ele gruda aqui na parede do útero e aí ele bloqueia a menstruação justamente para a gravidez se manter, né? Se a mulher, por exemplo, menstruar, ela remove toda essa camada de endométrio, que é justamente onde o embriãozinho está preso, e aí a gravidez é interrompida, né? Mas a gente vai voltar a falar disso aqui com detalhes depois, em outro momento, tá? E a testosterona, para fechar, é o hormônio aqui de característica secundária no homem. O que seria essa característica secundária? Desenvolvimento de pelos na face, na barba, é uma característica secundária. A voz mais grossa, né? Porque ela atua ali nas pregas vocais e aí dá uma tonalidade diferente ali para a voz masculina, né? Maior desenvolvimento da musculatura, geralmente a musculatura é mais desenvolta, né, nos homens do que mulheres. E amadurecimento de órgãos genitais, né? Além de promover também o impulso sexual. Então a libido do homem está associada à testosterona, assim como o estrógeno é na mulher. Beleza? Mas a gente volta a falar disso, dessa parte sexual aqui, em outra aula. Beleza? Tinha um vídeo aqui falando de doping, essa questão de hormônio para melhor desenvolvimento físico, mas aí eu ponho lá como material complementar, material de apoio. Beleza, gente? Um abraço.